Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem do código às salas de aula para entender um pouco melhor os padrões da nossa educação aqui no Brasil. Vamos descobrir como uma lista de siglas que parece super oficial se transforma na prática em aprendizado de verdade para as crianças. Olhando assim, né, parece até uma linguagem secreta. Esses códigos podem parecer bem confusos no começo, mas a verdade é que eles são as peças de um quebra-cabeça. E a ideia aqui é a gente montar esse quebra-cabeça junto para ver a imagem completa que ele forma. Bom, para começar, vamos direto na fonte de todos esses códigos: o Grande Mapa da Educação Brasileira, a famosa BNCC. Pensem na BNCC como um guia nacional. O grande objetivo dela é garantir que, não importa em que canto do Brasil uma criança estude, exista uma base comum de conhecimentos e habilidades que são essenciais para ela se desenvolver. É um ponto de partida para todo mundo. Ok, então vamos mergulhar nisso. O que exatamente esse mapa da educação diz que uma criança no primeiro ano precisa aprender em língua portuguesa? Em vez da gente se perder em um monte de códigos, dá para agrupar tudo em 4 áreas principais, que são a base de tudo. Primeiro, entender como o alfabeto funciona. Depois, como as palavras são formadas. Aí vem a parte de ler e interpretar o que está lendo. E, por fim, começar a colocar as próprias ideias no papel, escrevendo e criando. E olha, no coração de tudo isso está uma coisa fundamental: a conexão entre os sons que a gente fala e as letras que a gente escreve. É aquele momento mágico em que a criança percebe que a escrita é, no fundo, um jeito de desenhar os sons da fala. Então, a gente chega no ponto crucial. Como é que os professores pegam esse guia, esse documento oficial, e transformam numa experiência de verdade, viva, dentro da sala de aula? Essa é a pergunta de ouro, né? Como essa teoria toda da BNCC se transforma numa atividade prática, divertida? Como uma aula sobre fábulas, por exemplo. Para a gente entender isso melhor, vamos dar uma espiada num plano de aula real que usa justamente o mundo das fábulas para dar vida a esses padrões. O plano de aula é bem inteligente. Ele usa as fábulas, que já são super cativantes para as crianças, como uma ferramenta. O objetivo vai além de ensinar a ler. É também ensinar a pensar sobre valores, sobre convivência, sobre as lições que as histórias podem ensinar. A estrutura da aula é super simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Começa com a escuta, com a recepção de uma história. Depois, parte para a criação, onde os alunos viram os autores da vez. E termina com a apresentação, que ajuda a desenvolver a fala e a confiança. E agora, vem a parte mais legal que conecta tudo. Cada uma daquelas atividades da aula corresponde direitinho a um daqueles códigos que a gente viu lá no começo. Ouvir a história, isso é o código EF01LP26. Criar uma nova fábula é o EF12LP05. Botar no papel, EF01LP02. Pronto, o quebra-cabeça está montado. Essa abordagem toda mostra que existe uma filosofia por trás, algo muito mais profundo do que simplesmente ensinar a mecânica da leitura. E isso nos leva a uma diferença crucial entre duas palavras: alfabetização e letramento. Pensa assim: alfabetização é o como, é saber decodificar as letras. Já o letramento é o porquê. É saber usar essa habilidade para se comunicar, para entender o mundo, para participar da sociedade. No fim das contas, o grande objetivo da BNCC e de aulas como essa das fábulas não é só técnico, é formar pessoas completas que não apenas leem as palavras, mas que se envolvem com o que leem e usam a linguagem para se expressar no mundo. Então, qual a grande lição dessa nossa jornada, do código até a sala de aula? Acho que essa citação dos próprios documentos da BNCC resume tudo perfeitamente. A leitura é a base para a alfabetização e para a cidadania. Ou seja, não se trata só de aprender a ler, mas de aprender a pensar, a questionar e a ser um cidadão mais ativo. A gente vê, então, que aqueles códigos que pareciam tão burocráticos no início são, na verdade, uma estrutura pensada para empoderar. Eles são a base, o alicerce para que a criatividade e o pensamento crítico possam crescer. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. O mapa existe, a estrutura está aí, mas a forma como ele é usado faz toda a diferença. Como a gente pode garantir que a aplicação desses padrões sempre ajude a cultivar a imaginação e a voz de cada estudante? Fica aí a pergunta para a gente pensar.